Boa tarde, pessoal. Bom, boa tarde. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco sobre comportamento humano. E quando a gente fala de comportamento humano, a gente está falando de um ambiente geral. Ou seja, todas as pessoas precisam se autoconhecer, ter autoconsciência, autoconhecimento. E quando a gente fala muito sobre os aspectos de transformação digital, a gente está falando também da transformação do ser humano. Como é que a gente está vendo isso? A gente está vendo que aqui nós estamos tendo um discurso muito longo e ele está sendo tratado de uma forma muito importante, que é a inteligência artificial. O mundo passou por alguns gaps, ou seja, umas mudanças muito grandes. A última que todos nós passamos foi a questão da pandemia. E agora nós temos uma nova geração, que é a geração pós-inteligência artificial. E o que isso muda no nosso contexto como pessoas? Nós estamos transformando o modelo de sucesso profissional e fazendo com que essa liderança que agora surge ou que agora está no mercado, ela possa ter a percepção clara de que a inteligência emocional ela trará uma mudança no comportamento. Bom, quem tem filhos jovens ou da faixa de idade de 17 a 20 e poucos anos, a gente está chamando da geração Z e agora vai ser a geração Alfa, a geração Beta. Nós já temos uma nova geração que é após a inteligência artificial. Tivemos uma geração que se mudou muito após a questão da pandemia. E com isso tudo, nós temos uma adaptação comportamental. E essa adaptação comportamental, ela está em tudo que a gente faz. Está no tribunal de júri, está nas escolas, está nas empresas, estão nas fábricas. E todo o modelo onde você está tendo essa transformação, você está tendo também uma transformação das pessoas. Por exemplo, quando a gente fala de transformação, se a gente estiver retroagindo um pouco mais, a gente vai ver que a Revolução Industrial foi uma primeira transformação grande no mundo contemporâneo. A partir desse momento, dessa transformação, as pessoas imaginavam que iam ficar sem empregos, porque as máquinas substituíram o ser humano naquele momento. Só que o contrário, onde se produzia um carro, passamos a produzir 100, 150, 200, 300. E com isso o modelo de trabalho mudou. É o que se imagina que vai acontecer agora com a inteligência artificial. O modelo de trabalho vai mudar. O modelo de governança vai mudar. O modelo de liderança vai mudar. Logicamente, o ser humano tem que se adaptar. Por quê? Porque a gente vai passar por algumas mudanças que vão nos trazer isso aqui, ó. Essa é uma pesquisa que nós fizemos, se vocês quiserem, ela está nesse site chamado Observatório do Comportamento da Itália, e ela detetou o seguinte, que o que se espera do ser humano, tanto os líderes, as empresas e nós mesmos, é exatamente isso aqui, ó. Conhecimento, comportamento e outros, que são habilidades, práticas, experiência, etc. O conhecimento e o comportamento são os fatores mais determinantes de sucesso de um ser humano a partir do mundo contemporâneo. Óbvio que a prática, a motivação, a rede de contatos, network é extremamente importante. Mas agora a gente trouxe esse elemento de forma mais destacada, que é o comportamento. Nós sabemos que se retroagirmos uns 20 anos, a maioria das escolhas de pessoas para modelos de emprego era curricular. A gente escolhia as pessoas por currículo, por conhecimento e por habilidade. E nós tirávamos a oportunidade dessas pessoas, ou elas saíam das empresas baseadas em comportamento. Olha que coisa estranha. A gente contratava por conhecimento e habilidade e demitia por comportamento. E eu estou falando de uma quantidade muito grande, eu estou falando de 80% das pessoas que saíram das empresas, seja porque foram demitidas, seja porque elas pediram demissão, foram motivadas por comportamento. E se a gente não der atenção ao comportamento, a gente vai começar a ter problemas com turnover de nossas empresas. O comportamento é extremamente importante para que você mantenha o modelo
de motivação dessas empresas ou a motivação do processo de trabalho e a qualidade desse ambiente de trabalho. Nós acreditamos que antes de falar em uma função do indivíduo, do cargo desses indivíduos, nós temos que falar do ser humano. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós entramos num processo de crescimento de que você pega uma pessoa altamente qualificada tecnicamente, mas que você não tem uma possibilidade de expandir essa pessoa para uma posição de especialista, você leva ela a uma função gerencial. E aí você tem um técnico desqualificado nessa posição e você perde um gerente, uma oportunidade de um gerente, de um líder, de um diretor. Porque você avaliou o quê? Avaliou competência, avaliou habilidade, ele pode ser, porque ele tem 10 anos de empresa, mas no fato em si, ele não tinha aquele comportamento exato para aquela função. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, entra no conceito da metodologia DISC, metodologia de análise comportamental. Nesse momento, a gente começa a comparar uma pessoa com um cargo. E o que a gente pode ver? Isso aqui é um cargo. É um cargo que ele está dizendo que tem uma dominância alta, uma influência alta, uma estabilidade baixa e uma conformidade baixa. E o que quer dizer isso? Quer dizer que essa pessoa tem que ser uma pessoa muito objetiva, muito comunicativa, flexível e não tão pragmática. Tá? Não vamos entrar no cerne da questão da metodologia. Mas, assim, esse desenho que foi desenhado, esse desenho que foi posto para um cargo, ele diz comportamentalmente o que esse cargo tem e o que se espera dele. Quando a gente coloca a pessoa que foi indicada para essa posição, esse caso aqui, eu olho para cá e digo assim, essa pessoa visivelmente está destoante daquilo que eu espero. Porque eu espero uma dominância, uma influência alta, ou seja, uma pessoa objetiva, direta, que assume risco. E eu do lado de cá tenho uma pessoa que é ponderada, que é paciente, que é analítica, ou seja, a pessoa que me foi entregue para ocupar a posição que eu tenho, ela não atende comportamentalmente. E se eu forçar isso, eu vou vir para esse contexto aqui. Os resultados cairão ao longo da linha do tempo. E o que é isso? Fadiga, estresse, perda de eficiência, menor qualidade do trabalho, diminuição da produtividade e doenças. Doenças? Doenças. Hoje a gente fala muito de burnout. E burnout é isso aqui. Burnout é isso aqui. Você está num ambiente que ele não é equalizado com o seu desejo, nem com aquilo que você gosta de fazer ou quer fazer. Isso não é um mundo imaginário, isso é um mundo real. Hoje em dia, a gente encontra esse contexto e quando você lauda uma pessoa com burnout, em geral, ela está sob esta situação. Ela está num ambiente que não aceita ela está numa função em que ela não desenvolve o seu papel, porque ela não tem características comportamentais para aquilo. E quando a gente vem para cá, a gente vê isso aqui, ó. E o que é isso? Eu querer colocar um sapato num sapato 36 com o pé 42. É mais ou menos isso, metaforicamente. Ou seja, essa pessoa, ela pode até tentar colocar o sapato, com muito esforço, pode ser até que ela consiga, mas ao passar do tempo, ela não vai suportar essa situação. Porque aquilo não cabe a ela. Aquilo não faz parte da essência dessa pessoa. Isso aqui não faz parte daquilo que ela almeja para a vida dela. E isso nos leva a outra situação. Ok, e agora como é que a gente faz nos casos em que eu tenho a pessoa alinhada ao cargo? Isso aqui. Eu olhando para cá, eu vejo claramente, sem entender a metodologia, de que essa pessoa está totalmente adequada àquilo que eu espero. Então, se eu olho para isso e entendo isso, eu começo a ver esse caminho aqui, ó. Ao passar do tempo, o resultado melhora. Eu saio de uma oxigenação, engajamento, satisfação, eficiência, inovação, produtividade e saúde, mas saúde no sentido de ter saúde.
no sentido de satisfação, no sentido de felicidade. O ser humano, ele precisa de realização. O ser humano, ele nasce e morre buscando felicidade. Todos nós. A realização do ser humano parte da felicidade. E a felicidade parte da sincronização entre o que sou, com o que eu faço e com o que eu represento no meu trabalho, na minha família e na sociedade. Nós falamos muito sobre estado de flow. O mercado comenta hoje muito sobre estado de flow. Estado de flow é exatamente o que a gente viu agora. É fluir com tranquilidade. Eu acordo sem aquela sensação de eu tenho que trabalhar. Ou entro naquelas expressões perigosas. Thanks God it's Friday. Ou seja, agradeço a Deus por ser sexta-feira. A minha vida se limitou a um final de semana. E quando eu chego na sexta-feira, alguém diz assim, vamos ter um happy hour. Ou seja, eu reduzi a minha vida a uma hora feliz. Parece estranho, mas a gente usa essas nomenclaturas com muita facilidade. E não percebe que o nosso modelo de vida ele está calcado num final de semana. E nós aprendemos que podemos aprender novos conhecimentos de uma maneira mais fácil de mudar comportamento. E muitas vezes a gente está insistindo nessa mudança, usando a mesma metodologia que a gente tem para aprender conhecimento. Eu não pego uma pessoa que aprende conhecimento através de um ensino tácito e passo essa pessoa para um comportamento. Aqui eu não consigo fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho que conviver, aqui eu tenho que observar, aqui eu tenho que fazer uma série de coisas para que ele possa progredir. Não existe pessoas erradas, não existe mau comportamento. Existem pessoas em posições adequadas ou inadequadas. Isso nos torna diferenciado, seja em qual área for. Hoje, a gente está aqui, ó. Nós estamos vivendo a população brasileira nesse momento. São muito mais influentes e muito mais estáveis, ou seja, é uma população interativa e integrativa. Se eu não tiver conhecimento disso, eu vou forçar uma situação de uma magnitude muito grande com uma população que não tem essa característica. Isso é comprovado, isso é uma pesquisa de mais de 1.300.000 pessoas. Então, essa é a nossa situação, esse é o povo brasileiro. Nós temos que trabalhar de acordo com essa realidade e trabalhar melhor dessa forma. Aqui de falar um pouco a eTalent, que é a empresa que eu represento, e eu queria finalizar com vocês, primeiro disponibilizando o meu acesso, na maneira que vocês quiserem entrar em contato comigo, e falando com vocês o seguinte: comportamento é essencialmente uma alavanca de mudança. Se a gente não tem essa percepção, devemos tê-la. Se nós não percebemos que isso é o nosso modelo de mudança, nós ficaremos perseguindo conhecimentos e habilidades e nos perdendo em comportamento. Foquem em comportamento em qualquer área que vocês estiverem e vocês terão uma relação muito melhor, tanto com seus liderados, quanto com os líderes, quanto com a sua família, quanto com tudo que você tiver que se relacionar. Alinhamento de comportamento é o alinhamento de vida. Muito obrigado pela presença de vocês.